Olá, tudo bom? Sou a professora Gisele, estou aqui para mais dicas de alfabetização para você que tem seus alunos nessa fase de alfabetização e para mães também, né, que tem uma dificuldade com seus filhos e procuram uma ajuda, né? Então, eu vou aqui falar hoje especificamente sobre o início da letra cursiva, como eu trabalho a introdução dessa letra para as crianças, né? Então, é tudo muito lúdico, porque assim, criança, independente da idade dela, ela gosta de lúdico, né? Independente se ela esteja no segundo ano, no terceiro, no quarto, na educação infantil, se ela esteja no primeiro ano da alfabetização, o lúdico é sempre bem-vindo, até para nós adultos. Então, sempre quando a gente tem uma reunião, às vezes com mulheres, alguma coisa que tem às vezes na faculdade ou em algum lugar que nós estejamos, que tem alguma dinâmica, que tem alguma coisa lúdica, a gente gosta, a gente se distrai mais, né? Como diz assim, se envolve mais naquela dinâmica. Por quê? Porque o lúdico, ele tem esse poder de trazer ali para o conhecimento, para reafirmar aquilo que foi ensinado. Então, eu tenho uma história, né, que eu aprendi há um tempo atrás e eu uso ela muito quando a gente vai introduzir a letra. E é incrível que a criança ela reproduz do mesmo jeito que a gente está falando, do mesmo jeito que a gente conta a história, elas vão reproduzindo. E o interessante é porque elas vão lembrando da história e vai lembrando do traçado da letra. É muito interessante. Então, eu vou falar especificamente por que trabalhar a letra cursiva. Porque a letra cursiva não é só para trazer uma letra legível. Ela também, ela adentra nas áreas motoras também, trabalha a percepção visual associada ao processamento da linguagem. Então, é algo que tem muitos benefícios, né? E então eu vou falar para vocês. Como que eu inicio? Eu sempre pergunto para eles, vocês conhecem a história do Chapeuzinho Vermelho? Eu sempre mostro o Chapeuzinho Vermelho. Fala pra eles, olha, aonde que a Chapeuzinho Vermelho vivia? Ah, ela vivia numa casa e ela foi pra onde? Foi na floresta para fazer o quê? Para levar os doces para onde? Lá para casa da vovó. Muito bem. E quem que ela encontrou lá no lá? Eles falam, ah, e o lobo. Então, dentro dessa perspectiva, por que que eu volto? Se a criança não conhecer, eu vou fazer o reconto da história. E é até interessante você fazer esse reconto da história, mesmo que a criança já conheça. Mas como eu vou falar de forma mais rápida, então você traz essa história, né? Se você quiser contar, melhor ainda. Se você for trabalhar essa fábula do Chapeuzinho Vermelho, será maravilhoso. E aí, depois que você conta a história, aí você fala assim, pois é, hoje nós vamos aprender uma letra nova. Eu gosto de trabalhar, geralmente, a semana inteira. Então, eu gosto de trabalhar assim, uma a cada dia da semana. A cada dia, né? Vamos supor, a segunda é a letra A, a gente ensina, trabalha, vive a letra A, anda em cima da letra A, feita no chão com fita, pega a farinha de trigo, faz a letra A na farinha de trigo. Eu fiz na lixa, né, para trabalhar o sensorial, porque tem a alfabetização sensorial também, que é excelente e eficaz. Então, eu gosto de trabalhar também. Peguei a lixa, inclusive até no meu Instagram, acho que tem um videozinho que eu coloquei assim, coloquei delas bastões e fiz elas menores cursivas. Para quê? Para a criança primeiro ela sentir. Primeiro eles têm que fazer parte do corpo, para depois ela partir para verdadeiramente para a escrita em si. E aí eu falo, eu conto a história, né, da Chapeuzinho. Então, eu vou fazer a letra A. Aí eu vou e conto que é Chapeuzinho Vermelho subiu na montanha, encontrou o lobo, voltou correndo, passou debaixo da ponte, chamou o caçador foi lá e pegou o lobo e eles foram embora. E eu vou mostrar para vocês agora, através da escrita, eu vou filmar agora a minha mão, fazendo o traçado da letra e contando a história. E é muito interessante que os feedbacks que as mães me contam é que elas vão fazendo e vão contando a história. E quando eu vou lembrá-los, eu vou falando da história. Então, é muito bom e muito eficaz. Eu gosto de colocar um pontinho assim, que é um ponto de início, né? Para a criança ter um ponto de referencial. Aí eu faço primeiro no quadro, né? Eu conto a história. Gente, a Chapeuzinho Vermelho saiu de casa, passeou, ela subiu na montanha, lá na floresta. De repente ela encontrou o lobo. Ela voltou correndo pelo mesmo caminho, lembrou do caçador, passou debaixo da ponte, chamou o caçador. Eles foram até o lobo, eles pegaram o lobo e aí eles foram embora, seguir o seu caminho. Seguindo do mesmo jeito. Tem um ponto de referência para a criança, né? Iniciar. Esse aqui é muito bom no início.
Então a criança foi. Aí você fala, a Chapeuzinho Vermelho saiu pela floresta, subiu na montanha, ela deu uma piruleta, brincou lá na montanha, voltou e foi embora. Então você viu o que eu fiz quando eu falo da piruleta, quando eu dou a volta aqui e ela vai embora. As crianças nessa idade, geralmente elas costumam fazer assim, ó, pro lado de cá, assim, ó, a letra E fica desse jeito. Então é muito bom lembrar que ela dá uma piruleta lá em cima da montanha e volta e volta pelo caminho, certo? Vamos falar da letra I. Então vamos lá. A Chapeuzinho Vermelho saiu, subiu na montanha, ela ia fazer uma grande viagem, mas ela ficou com preguicinha, voltou pelo mesmo caminho e foi embora. E faz o pinguinho. Então aqui ela subiu na montanha, ai, cansei, voltou pelo mesmo caminho e foi embora. É muito importante falar que ela volta pelo mesmo caminho para ficar bem fininha a letrinha I, certo? Saiu, subiu na montanha. Novamente ela encontrou o lobo, voltou correndo, passou debaixo da ponte, o caçador não estava lá e ela procurou ele. De repente, ela entrou dentro da caverna e encontrou com ele lá e o caçador livrou ela do lobo. Vocês viram aí? Ela saiu, foi na montanha, encontrou o lobo, voltou correndo. O caçador não estava debaixo da ponte, então ela foi seguindo. Quando ela entrou dentro da caverna, encontrou ele e aí ele salvou ela e eles foram embora. Agora vamos para a letra final. Letrinha O. Chapeuzinho Vermelho subiu na montanha. Ai, ela cansou, desistiu, desceu, andou mais um pouco, subiu novamente. Ai, cansou, desceu e foi embora. Pronto, fizemos a letra U.